Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Passando aqui para deixar mais um devocional para nossa meditação e crescimento na palavra do Senhor. Nós estamos pensando, meditando na carta de Paulo a Tito. Nós iniciamos o capítulo 2, onde Paulo orienta Tito a como devem ser os relacionamentos, na igreja e como os irmãos devem proceder conduta na casa do Senhor. Paulo começou a instruir a Tito a como ele deve aconselhar, como ele deve, primeiramente, a ele se portar, como deve ser o procedimento dele em relação ao ensino verdadeiro. Depois ele falou em relação aos homens mais velhos. Eles devem exercitar o autocontrole, serem irrepreensíveis. E agora nós vamos ver o que Paulo orienta a Tito em relação às mulheres. No verso 3 ele diz assim: semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem, a ser submissa ao marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus. Então Paulo falou dos homens, primeiro falou de Tito, depois falou dos homens mais velhos, agora falou das mulheres. Nós vemos aqui uma orientação e alguns ensinos maravilhosos para a vida das mulheres. E Paulo sempre começa com o viver digno, procedente da Escritura. Com Tito, ele falou que ele deve viver no ensino verdadeiro, Quanto a você, que suas palavras reflitam um ensino verdadeiro. É importante atentarmos, meus queridos, que a nossa prática de vida, a nossa conduta, ela é resultante do Evangelho, das doutrinas que cremos. Nós sabemos que os princípios e os conceitos são gerados na nossa mente. Eles descem para o nosso coração, nós começamos a amá-los. Depois o próximo passo natural é começarmos a vivê-los, a defendermos, a lutarmos por eles e a expressarmos na nossa vida diária. Então, é importantíssimo atentar que quando Paulo fala de viver digno, ele tem em mente esse viver segundo o procedente da palavra de Deus. Quando ele escreve aos Efésios, Colossenses e Filipenses, ele vai nos dizer que Deus nos chamou para vivermos de modo digno do seu Evangelho. Então ele sempre tem por base, por fundamento, a palavra do Senhor. E aqui não seria diferente. Deus tem os seus meios e os meios que Deus usa, essa sua palavra. Ele diz assim às mulheres: as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. E aí ele dá alguns princípios interessantes. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Então Paulo diz duas coisas das quais as mulheres não devem fazer. Primeiro, caluniar, fofocar, falar o que não deve. Segundo, não ser dada a muito vinho, não ser mulheres dominadas pela bebida, não serem mulheres controladas pelo vício. E depois ele dá um princípio interessantíssimo do que elas devem ser. Ele diz: devem ensinar o que é bom. Então, observe, as mulheres têm também o seu papel dentro da sociedade, da igreja. Quando diz aqui deve ensinar o que é bom, nos arremetemos à esfera de ação da mulher, começando no seu lar. Há um papel que elas desenvolvem. E aí ele começa a dizer a quem elas devem ensinar.
Olha o que diz. Devem instruir as mulheres mais jovens. Então aqui está. As mulheres mais velhas instrui as mulheres mais jovens. O discipulado dessas mulheres, das mulheres mais jovens na comunidade cristã, deve ser feita também pelas mulheres mais velhas. E o que é que elas devem ensinar? Então, o que elas devem ensinar? Paulo pontua. A amar o marido, deve ensinar a amar o marido, e os filhos. Então, começa no lar. As mais velhas vão ensinar as mais novas a como elas devem proceder no amor com o marido, no amor com os filhos. Devem ensinar a viver com sabedoria e pureza. Sabedoria e pureza. A trabalhar no lar. É interessante hoje, como não estamos dizendo que a mulher não possa trabalhar fora, não é isso. Mas é interessante hoje como muitas das jovens que se casam vão para o casamento e não sabem fazer nada. Essa é a verdade, né? Ou os maridos vão ter que ensiná-las, ou vão depender da mãe o resto da vida, ou vão aprender depois. Mas são poucas as moças que vão para o casamento hoje sabendo conduzir o seu lar, sabendo trabalhar no seu lar, né, sabendo auxiliar o seu esposo na condução do lar e sabendo as tarefas do lar e a fazê-las com sabedoria. Aqui Timóteo diz que isso deve ser ensinado, Paulo a Tito diz que deve ser ensinado pelas irmãs mais idosas, pelas irmãs mais velhas, pelas irmãs que vivem de modo digno, que são um referencial e um modelo dentro da comunidade, né? Dentro da comunidade. E ele diz, a fazer o bem e a ser submissa ao marido. Então observe que há grandes instruções, princípios maravilhosos para a vida das moças. A palavra de Deus é perfeita. E aqui nós vemos Paulo instruindo a Tito e Tito instruindo as mulheres daquela comunidade a como proceder, né? A como ter um lar harmonioso, um casamento harmonioso e, por fim, uma igreja harmoniosa, né? O caminho é justamente esse que Paulo coloca. Assim, ou seja, agindo dessa forma, não sendo caluniadoras, não sendo dada muito vinho, mas antes amando ao marido, vivendo com sabedoria, ensinando as jovens as mais jovens a como lidar, a como amar o marido, a como amar os filhos, a como fazer o trabalho do lar, a viver com pureza e sabedoria, a fazer o bem e a ser submissa ao esposo, a estar debaixo da mesma missão do esposo, entender que homem e mulher são iguais perante Deus, foram resgatados pela mesma graça, pelo mesmo Salvador, foram alcançados pela mesma palavra. O que Paulo está dizendo aqui é que ambos têm funções diferentes, papéis diferentes, instituídos por Deus. Ao marido cabe a liderança, à mulher cabe o auxílio, ao marido cabe estar com a mão no leme, à mulher cabe auxiliá-lo nesta missão de conduzir a família para a glória de Deus, Ser submissa é estar debaixo desta missão que Deus concedeu ao marido e conduzir o lar. Ambos não podem desenvolver o seu papel se estiverem nas funções erradas. Se a mulher estiver no papel de liderança do lar e o homem no papel de auxiliador, não vai conseguir. Ambos não desenvolverão essas funções porque não foram feitos para isso.
Foi Deus quem instituiu a família e ele já delimitou os papéis e as funções. Ao homem cabe a liderança, à mulher cabe auxiliá-lo nessa missão. Ele diz assim: e assim não envergonharão a palavra de Deus. Observe que Paulo começou com a palavra. Esses princípios são norteados pela Escritura, são ancorados na Escritura, e Paulo termina: não é que envergonharão a sociedade, não é que envergonharão a igreja, não. Envergonharão a palavra de Deus. Envergonharão a palavra de Deus. Por quê? Porque é Deus quem instituiu esses princípios, é Deus quem os fundamentou na sua palavra, é Deus quem deu esse modelo. E saiba de uma coisa, a você que me ouve: nosso coração, nossa vida, ela só terá sentido quando realmente vivermos segundo o padrão que Deus nos concede, segundo a Escritura. Nós podemos lutar, correr, não aceitar, mas o fato é que o nosso coração só se encontrará em paz quando nós entendermos que o padrão que Deus colocou para nós, esse é o perfeito, esse é o bom, esse é o correto, esse é o que glorifica o nome dele, alegra o nosso coração e faz com que a igreja cresça, faz com que a igreja viva em harmonia. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Um forte abraço.